E aí, amigos, estamos de volta aqui no mais um estudo falando sobre a volta de Jesus. E no capítulo de hoje a gente vai estudar o capítulo 5 dessa série, né? E vamos falar sobre a última mensagem, falando sobre a pregação do Evangelho. É isso que a gente vai falar no estudo de hoje. Então, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta e vamos estudar a palavra de Deus. Então vamos começar aqui no capítulo 24 do livro de Mateus. É um versículo muito conhecido, que é Jesus falando, né? Que para chegar-se ao fim, né? Para que Jesus possa voltar, precisa se cumprir isso aqui que ele falou, né? Estamos aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, está no versículo 14, aqui embaixo, ó. Está escrito assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, para que Jesus possa voltar, a mensagem, a palavra de Deus precisa chegar a todo mundo, certo? Sem exceção de ninguém. Todos têm que saber a respeito da palavra de Deus. Então, essa é uma promessa que precisa se cumprir, que Jesus falou que para que ele possa voltar, precisa ser pregado o evangelho em todo mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui também no livro de Mateus, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Aqui, Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Vamos analisar primeiro esse versículo 6. Aqui diz o que em Apocalipse? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, ou seja, um evangelho que não muda, tá? Para pregar para quem? Pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, língua e povo. Jesus falou que a mensagem de Deus precisa chegar onde? A todo mundo, e aqui está falando. A cada nação, tribo, língua e povo. Todas as línguas da terra precisam conhecer essa mensagem. E o que ultimamente o pessoal estão fazendo? Estão traduzindo, vou colocar aqui uma imagem para você, estão traduzindo a Bíblia para todos os idiomas. Eles querem que até o 2033 todos os idiomas tenham uma Bíblia em sua língua, certo? Todos os povos, cada um com sua língua, vai ter a Bíblia para todos os idiomas que existem no planeta Terra. Estão se esforçando para que até 2033 todos os idiomas tenham a Bíblia em sua língua. Aqui o versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus. Essa é a mensagem desse anjo, certo? Qual que é a mensagem? Que é a mensagem que tem que ser pregada até a volta de Jesus. Qual que é? Temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus, respeitar a Deus, né? Que mais? Dá-lhe glória. Unicamente quem que merece a honra e a glória é o Deus verdadeiro. Pois é chegado a hora do seu juízo. O juízo de Deus já tem acontecido. Por quê? Porque Deus já está separando o seu povo, certo? Já está separando quem é os dele e quem não é o dele. Então o juízo já está acontecendo. E adorai, presta atenção nos detalhes, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Fazer o que mais? O que a gente tem que fazer? Adorai. Mas adorar a quem? Aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quem que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas? É o Deus criador dos céus e da terra. Onde que a gente encontra essas partes aqui, ó? Que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Se você observar, tem um mandamento que hoje as pessoas não querem observar esse mandamento, porque diz que Jesus morreu na cruz, não precisa mais guardar esse mandamento. Mas o único mandamento que está escrito assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu e nem tua família, e assim vai. E diz assim, ó, porque ele fez o quê? Fez o Senhor os céus e a terra e o mar e a fonte das águas, no sétimo dia descansou. Então, adorar a Deus, tirar um dia de adoração. O povo de Israel
tirava um dia de adoração. Por que que os outros povos não guardavam o sábado? Porque eles não tinham Deus verdadeiro. É simples. E porque somente o povo de Israel guardava o sábado? Porque ele tinha o Deus verdadeiro. Por que que hoje o sábado não é válido? Por que que nós que não somos judeus precisamos guardar o sábado? Porque nós servimos o Deus verdadeiro. E é o único mandamento que diz para a gente adorar Ele, porque através desse mandamento a gente sabe quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? É aquele que fez o quê? Fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui está. Essa é a mensagem desse anjo, né? Não que é um anjo literal que está pregando aí, mas é o direito nosso de pregar a palavra de Deus. Por isso está falando, temer a Deus, essa é a mensagem, a gente tem que se falar para o povo. Temer a Deus, dar glória somente a Ele e adorar somente Ele que fez os céus e a terra. Agora vamos aqui em 1 Pedro, vamos dar uma olhadinha, ver o que está escrito lá. 1 Pedro capítulo 4, vamos dar uma olhadinha lá, versículo 17. Aqui, ó, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Diz assim, ó, presta atenção nos detalhes. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Lembra que a gente leu em Apocalipse? Que já começou o juízo de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo de Deus vai começar por onde? Por dentro da igreja. Por que dentro da igreja? Porque ali tem dois povos ali dentro. Dois tipos de pessoas estão dentro da igreja. Aqueles que servem a Deus de todo o coração, que são sinceros no que estão buscando, e aqueles que vão lá, mesmo para, às vezes até para atrapalhar quem está lá dentro buscando a Deus. Outros vão só para esquentar o banco, não quer fazer nada para Deus, estão indo mesmo só por ir. Mas tem aqueles que são sinceros, que estão indo para buscar a Deus com sinceridade de coração. E essas pessoas estão em todas as religiões do mundo, certo? Só que vai chegar um momento que todos vão ter que tomar uma decisão de servir a Deus. Um único povo, uma única nação, buscando a Deus sinceramente. Então aqui, ó, o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus, não é? Pela igreja. Ora, se primeiro vem por nós o juízo, né? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? O juízo já vai começar pela igreja, pelo povo de Deus. Se Deus vai separar aqueles que são deles e os que não são. O que vai acontecer com aqueles que nem obedecem ao evangelho de Deus, que não querem nem saber de Deus? Vai ser terrível, né? Então, o juízo de Deus já vai começar, já está começando, já está acontecendo o peneiramento, né? A sacudidura, separando o povo de Deus, aqueles que realmente buscam a Deus com sinceridade. Você lembra que a gente estudou no capítulo anterior falando sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, que aconteceria nos últimos dias, e isso já está acontecendo, tá? Isso também que a gente está estudando agora já está acontecendo, que é a pregação do evangelho, isso já está indo, já está avançando, né? Isso já está acontecendo. Então, os eventos que a gente está falando agora são coisas que já estão acontecendo. E mais para frente a gente vai estudar coisas que ainda vão acontecer. Mas vamos estudar mais um aqui. Gálatas capítulo 1. A gente vai ver o que está escrito lá em Gálatas. Observe os detalhes, que a gente falou de falsos profetas, né? Olha o que a Bíblia está falando agora no livro de Gálatas. Preste atenção nos detalhes. Gálatas capítulo 1. Vamos lá. Que é o livro de Gálatas, no capítulo 1. O versículo é o 6 a 9. Está escrito aqui, ó. Preste atenção nesses detalhes aí que está dizendo aí a palavra de Deus. Em Gálatas, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Lembra que em Apocalipse fala de um evangelho eterno para pregar a todas as nações. Ou seja, existe um evangelho eterno que não muda. E aqui está dizendo outro evangelho, certo? Preste atenção nos detalhes. A gente vai ver outros versos bíblicos falando. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem mudar o evangelho de Cristo, certo? O versículo 8 diz assim, ó, mas ainda que nós, preste atenção, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Meu amigo, se alguém chegar pregando um evangelho que está fora das escrituras sagradas, alguém está ensinando uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, tome muito cuidado, porque o estudo anterior falou de falsos mestres que iriam aparecer ensinando coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, certo? Para a gente identificar um verdadeiro e um falso profeta que ele está ensinando. Então aqui está dizendo o que naquela época já estava acontecendo, na época de Paulo. O povo estava saindo do evangelho de Cristo e estava entrando em outro rumo. O pessoal estava ensinando de forma errada e as pessoas estavam acreditando. Então temos que ter muito cuidado. E o evangelho está avançando. Mas tem outro evangelho também, tem outra mensagem sendo pregada aí para misturar a verdade com a mentira. Então vamos ficar muito atentos nisso aí. E vamos ler mais um verso, está em 2 Coríntios capítulo 11. Que Paulo falando mais uma vez aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Olha só o que está escrito aqui, ó. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente, preste atenção, evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Observe, meus irmãos, Paulo naquela época já estava vivendo um momento que tinha gente pregando outro evangelho. Paulo pregando o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, e já estava começando naquela época pregando outra coisa que não estava de acordo com as escrituras. E será que na época que estamos vivendo tem acontecido isso? Pessoas estão pregando a Bíblia de uma forma distorcida, usando versos isolados, falando coisas que a Bíblia não está dizendo. Isso tem acontecido, meus irmãos? Tem acontecido claramente, você pode ver nas religiões aí. Por que as religiões não pregam somente uma coisa só, sendo que a Bíblia é só uma? Por que isso não tem acontecido? Por que cada um tem um pensamento diferente, sendo que a Bíblia, o pensamento da Bíblia é só um? Só temos um Deus, só temos um Salvador, porque tem tanta distorção, um ensina uma coisa, outro ensina outra, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outra, sendo que a Bíblia, ela mesma interpreta ela mesma, certo? Então temos que focar na palavra de Deus para a gente não ser enganado. E vamos ler agora 2 Pedro. Vamos observar um detalhe sobre 2 Pedro aqui, ó, muito interessante. 2 Pedro, o capítulo é o 3, o versículo, vamos ler a partir do versículo 14. Presta atenção nos detalhes agora desse verso aqui, ó. Por essa razão, dá uma melhorada aqui, ó. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por vós salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Preste atenção, o irmão Paulo, tá? Que Pedro está falando do irmão Paulo, pregador, né? Vos escreveu. Paulo escrevia muitas cartas para as igrejas, né? Só que a gente vai observar uns detalhes aí, ó. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, né? Pedro está falando de Paulo, né? Ao falar acerca destes assuntos, alguns assuntos da Bíblia, alguns assuntos de Jesus, né? O que acontece? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Quando você lê as cartas de Paulo, tem coisa lá que parece que está distorcendo algumas partes das escrituras, parece que Paulo está falando algumas coisas que a lei de Deus foi abolida, aparenta ser isso. E o que as pessoas estão fazendo? Ó, há certas coisas difíceis de entender, que a gente está lendo quando lê as cartas de Paulo, tem algumas coisas difíceis de entender, e o que alguns fazem? Ó, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Quando ele fala assim, as demais escrituras, está se referindo ao quê? Primeiro ele começa a falar da carta de Paulo, né?
E quando ele fala as demais escrituras são o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, certo? E o que as pessoas fazem? Estão deturpando, estão ensinando de uma forma toda distorcida, que está claramente falando para a própria destruição deles, essas pessoas que estão ensinando dessa forma. E o versículo 17 diz assim, ó, vós, pois, amados, prevenidos como estáis, qual é a alerta que Pedro agora está falando aqui, ó, vós, pois, amados, falando com nós, prevenido como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então aqui Pedro já nos dá um alerta. Toma muito cuidado quando alguém estiver pregando sobre as cartas de Paulo aí de uma forma distorcida. Vocês tomam muito cuidado com essas pessoas. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiar da vossa própria firmeza. Estamos firmes na mensagem, na palavra de Deus, por isso estudando somente a Bíblia. O que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que estão pregando desse jeito. Tá, agora vamos ler 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, agora vai ser uma responsabilidade da palavra de Deus ser pregada, que nós temos que fazer isso, né? Responsabilidade pessoal nossa de pregar a mensagem de Deus. Que a gente vai ver agora em 1 Coríntios 9, versículo 16. Que é o 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Aqui embaixo, ó. Presta atenção agora. Quem está falando aqui é Paulo, né? Diz assim, ó. Se anuncio o evangelho, certo? Não tenho de que... Esse é um versículo muito conhecido. Me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O que isso tem para ensinar para nós hoje, irmãos? Paulo falou que ai dele se não pregar o evangelho, porque essa obrigação é para todos nós, irmãos. Todos nós temos que ter essa responsabilidade de pregar o evangelho. Nós queremos que Jesus volte logo, mas para isso a gente tem que estar com a mão na massa, trabalhando para que isso aconteça. Todas as pessoas têm que conhecer a mensagem, a palavra de Deus. Não de uma forma distorcida, como a gente viu em alguns versos, mas da forma certa e correta. E vamos ler o último verso, está em Efésios capítulo 6. Que é Efésios capítulo 6, o versículo é o 15. Está escrito aqui, ó. Presta atenção, aqui está falando da armadura de Deus, né? E numa da armadura de Deus tem um item, que é as sandálias, que diz o que, ó? E calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Se queres ser vencedor, amigos, temos que vestir essa armadura de Deus, certo? Que é a armadura de Deus, que é muito conhecido, esse capítulo. E precisamos também calçar os pés com a pregação do evangelho da paz. Temos que pregar o evangelho para que Jesus possa voltar logo. Todos nós temos que estar empenhados nessa obra e logo, meus amigos, vai chegar até a última pessoa a palavra de Deus, a mensagem verdadeira, o evangelho eterno, que a gente está vendo. E Jesus falou, o evangelho do reino precisa ser pregado em todo mundo. Então, é isso aí, meus amigos. Prepare você e sua família, estude a Bíblia, ensine para as outras pessoas e não perca as oportunidades de pregar o evangelho. E todos nós possamos se preparar para o retorno de Jesus. Então é isso aí, espero que você tenha gostado e vamos para o próximo tema no próximo vídeo. Tchau, tchau.